fazia ao exército, fazendo mais esta manhã, a disposição desse ano, e repreendendo todas as enfermidades das comunidades, em nome de Jesus. Amém. Não repare não, quando o senhor ficar sentado um pouco, porque o corpo está... Nós vamos falar hoje a respeito da queda, né? A apostila de vocês não está na frente. Já tem a apostila mas hoje já tem online, né? Já passou online para vocês? Qual o tempo? Da queda. Depois de vermos que Deus fez tudo formoso, tudo lindo, tudo bonito, tudo maravilhoso, o homem vai, pela desobediência, torna-se a terra de novo um caos, né? O caos que se torna em ordem, no princípio, né? Estava tudo um caos, não existia nada, Deus coloca ordem em tudo. E com a queda, a ordem se torna de novo em caos. O ex que era muito bom passa a ser maldita a terra. Maldita a terra por causa do pecado. Aí quando nós vemos aqui na apostila, a mulher passa a ser dominada e a consequência do pecado, a desordem e a maldade nas relações, ele subverte a ordem de Deus. Ao pecar, o homem esperava subir. Gênesis 3:5. Em vez de subida, vem a queda. O pecado tem um elemento ilusório, traz o oposto do que oferece. O pecado, ele quando ele apresenta, quando ele aparece, ele apresenta-se como o quê? O inimigo, Satanás, ele te apresenta que é um banquete. Ele vem, te ilude, ele vem, traz aquilo ali, morre a palavra de Deus, né? Os olhos crescem, você vê aquilo tudo maravilhoso, mas depois de consumido, depois de praticado, você vê o mal que você causou. Vem a culpa da consciência, vem o desespero, porque jamais ele vai te apresentar algo ruim. Se você chegar para você um prato, aquela comida ali, toda horrível ali, você vai sentir o quê? Nojo. Vai sentir o apetite, mas traz aquele prato bonito. Eu até costumo usar no quebra-gelo, na cela. Geralmente, às vezes, eu levo uma torta bem bonita, coloco lá. Logo nas primeiras células que eu estou à frente, aí boto aquele... mas vai ter o quebra-gelo? Não. Eu boto, deixa, não, vamos entrar em adoração, adorando, compartilhando. E aquela torta está lá bonita, né? Toda hora eu pego os olhares para aquela torta. Você não consegue se concentrar com aquela coisa bonita na sua frente, aquela coisa que você sente, pô, deve estar deliciosa, deve estar maravilhosa. Aí vem a concupiscência dos olhos, né? A soberba da vida. Você começa ali a ver, querer comer. Desvia o foco, a gente está na célula e no final eu vou falar a respeito do quê? Aquilo ali. Nós não comemos no início, vamos comer no final, e eu explico o porquê. Porque você está ali, você tirou sua atenção completamente, você está vendo, esperando chegar aquela hora, deve estar maravilhoso. O pecado é assim, ele vem, Satanás, ele te apresenta uma coisa ruim, ele te apresenta uma coisa boa para você ser entrelaçado. E assim começou na queda. O pecado tem um elemento ilusório, mas traz o oposto que oferece. Em Gênesis 3, o amor e a obediência se encontraram no contexto de um mandamento relacionado com a árvore do conhecimento do bem e do mal. É importante notar que a prova com que Adão se defrontou não implica uma escolha entre uma árvore do mal que Deus fizera ou outra árvore do bem, também feita por ele, porque Deus não criou o mal. Na realidade, Deus não fez uma árvore má, apenas fez uma árvore, e nada há nesta árvore do que é intrinsecamente diferente de qualquer maneira das demais. Deus apenas confrontou o homem com uma escolha. Deus apenas falou para o homem: você não pode comer daquela árvore. É um ato de quê? De obediência.
um ato de obediência. Deus falou, você pode ter tudo, desfrutar de tudo, mas da árvore que está lá no meio, você não pode desfrutar daquela. Seria o quê? Um mandamento que ele estava fazendo ali para que Adão e Eva pudessem obedecer. E Satanás, ele começa a introdução com Eva. Não, mas no dia que você comer, você vai ser igual a Deus. Aquela introdução, aquela conversa, com que ela começou a despertar nela aquele interesse. Mas Deus falou que você morrerás. Não, você não vai morrer. Você não vai morrer. Naquele diálogo ali entre Satanás e Eva, começou a criar-se dúvida no coração de Eva. Será que eu vou comer, vou morrer mesmo? Mas estava falando ali não da morte física, mas da morte espiritual. Na morte espiritual, o casal que era para ser eternamente, eles passaram a ter o quê? A morte eterna. Eles parecem ter a morte eterna. E aí nós vemos, né? Primeiro ele lança o quê? A dúvida. Há 4 passos na queda que precisamos observá-los para a boa compreensão do assunto. Primeiro, a dúvida. Assim que Deus disse, Satanás foi o primeiro a fazer a exegese da palavra de Deus. Citar a Bíblia não é certo, não é a certeza que se está correto. Há uma exegese por aí que parece ter sido forjada no Éden, que tem a mão do diabo, né? Ele começou a interpretar as palavras de Deus junto com Eva ali. Não, você não vai morrer. Você não vai morrer. A árvore é boa. A árvore é boa. A árvore é prazerosa. A árvore é prazerosa. Quando nós temos aqui, começou essa insinuação de que Deus é demasiadamente severo. E assim, é uma frase que indica a surpresa antes do fato de que um Deus solícito lhes dissesse, proibido desfrutar do fruto de qualquer das árvores do jardim. A seguir, Satanás levou a mulher para o terreno da incredulidade, negando completamente que houvesse perigo de comer do fruto. Quando alguém duvida de que a desobediência produz consequências funestas, já está no caminho da derrota. Quando você começa a duvidar, você sabe que é ruim, prejudicial a você, mas você, não, eu vou provar, eu vou fazer. Você já colocou no coração aquele desejo, ali já começou o quê? A sua derrota. A sua derrota. O Espírito Santo de Deus, ele nos fala. O Espírito Santo nos fala claramente, isso não vai ser bom para você. Mas você começa a ficar surdo, cego, espiritualmente, que não ouve o que o Espírito Santo de Deus está te falando. E começa ali o caminho da derrota. Finalmente, o tentador acusa Deus de motivos egoístas. Insinuou que Deus os privara de algo bom, isto é, de serem sábios como Ele. Dessa maneira, culminou o Senhor. Satanás começou a jogar Deus contra ela. Não, ele está te privando de ser igual a Ele. Ele está te privando de você ter uma sabedoria maior. Ele começou a insinuar no coração dela, trazendo que o descrédito, trazendo que a descrença no coração dela. Finalmente, né, nós vemos aqui, enquanto Eva não duvidava da palavra de Deus, de sua bondade, não sentia fascinação pelo proibido. Foi a incredulidade que lhe tirou as defesas. Então viu que a árvore era boa, agradável, desejável e comeu. Consequência do primeiro pecado. A consequência do primeiro pecado. O ato social deu ao marido o pecado transcendente os limites da individualidade e tem aspectos sociais. Não se pode pensar que o pecado afeta somente o relacionamento pessoal entre o pecador e o seu Deus. Aspectos sociais, mesmo que não haja culpa de terceiros. Esses 4 passos ocorrem porque houve 3 erros de Eva. Colocou a árvore do conhecimento do mal no centro do jardim. Como podemos ler em Gênesis 3:3, quando a verdade, a Bíblia relata que a árvore que ocupava o centro do jardim do Éden, ou seja, a árvore principal era a árvore da vida. O objeto da cobiça é sempre superestimado. Esta é uma característica do pecado, supervalorizar o objeto vedado. O proibido desperta a cobiça. Tudo que é proibido desperta a cobiça. E Deus nos deu o livre-arbítrio de fazer escolhas. Nós
Nós temos o domínio, nós temos o intelecto, nós temos a razão de escolher se vamos pecar ou não. Está aqui, um copo de bebida. Isso aí vai me fazer mal. Isso aí vai me fazer mal. Pô, mas é prazeroso. É prazeroso. Mas vai te fazer mal. Isso não vai ser bom para você. Você tem poder de escolher se vai ser prazeroso mesmo para a sua vida ou se vai ser só um ato momentâneo. O ato momentâneo, muitas das vezes, é completamente ilusório. Na psicologia fala, respira. 1, 2, 3 vezes, 5 vezes, conta até 10. Respira, conta até 10. Vai passar aquele seu desejo. Porque você vai ter o controle. Se você bloquear completamente, somente bloquear completamente aquilo que você está ouvindo, você vai cair. E a queda é feia. Porque a palavra de Deus fala que abismo chama abismo. Abismo chama abismo. Nós vemos na consequência do pecado. Ao ceder a voz de Satanás, o homem escolheu agradar a si mesmo, desobedecendo a Deus. Foi um ato de egoísmo e rebelião, inexcusável. Em realidade, trata-se de atribuir a si o lugar de Deus. Adão e Eva conheceram pessoalmente o mal, seus olhos abriram. As mentiras de Satanás estavam entrelaçadas com um fio de verdade. Adão e Eva chegaram a semelhar-se a Deus, distinguindo-se entre o bem e o mal, porém, seu conhecimento se diferenciava do conhecimento de Deus. Deus conhece o mal, como o médico conhece o câncer, porém o homem caído conhece o mal, como o paciente conhece sua enfermidade. Eu penso que Adão teve a oportunidade de achar os dois, né? Só por isso. Essa alma não comerei, né? Pode jogar em tudo, né? E hoje, assim, existe o diálogo, hoje da vez, você se negar, quer dizer, se você pegar, vai estar sabendo, mas aí não, aí foi desobediência. Desobediência. Que criou o pecado. O pecado original que veio através de Adão, toda a natureza passou a sofrer. E todos nós passamos a sofrer. A mulher começou primeiro ele falou, do suor do seu rosto comerás. Eles tinham tudo que? De mão beijada, eles tinham tudo. Eles podiam desfrutar de tudo. Do suor que eles passaram a trabalhar, passaram a comer. A mulher passou a ter dores de parto. A natureza ficou distorcida. A natureza, Romanos fala que a natureza geme, o gemido nesse primeiro, tudo aconteceu. Houve-se ali, podemos dizer que houve o primeiro desmatamento, o primeiro sacrifício. Deus matou um animal para que fizesse roupa de pele, para eles se cobrirem. Primeiro eles tiraram folhas para se cobrir, e depois um animal precisou ser sacrificado. Toda a natureza passou a ter ali um desequilíbrio pela rebeldia do primeiro casal, que se estendeu até hoje. Mas Jesus, lá mesmo no Jardim do Éden, Deus já deu o quê? A promessa que viria aqui, que seria o Redentor, que ligaria de novo o homem com Deus. Deus, quando criou o casal de Adão e Eva, criou a primeira família, para ter um relacionamento íntimo, de comunhão, de estar conversando. Esse casal se afastou. E podemos ver que Deus sempre vai, de novo, trazer o quê? O homem para a terra. O homem para a terra. A consequência deles despertou para um sentimento de culpa e vergonha. Quando Deus chegou, toda tarde, Deus tinha prazer de chegar e lá conversar com Adão e Eva. E Deus chegou, Adão, onde estás? Adão, onde estás? E Deus começou a chamá-los, eles estavam o quê? Escondidos. Quando eu vi sua voz, temi. Por que você temeu? Ficando vendo, porque estava a luz. Quem te disse que estava a luz? E começou, aquela conversa ali de Deus com Adão. E Adão começou, o que você fez, Adão? Adão começa a tirar a sua culpa e jogar a culpa para Deus. A mulher que tu me deste, me deu de comer. Eva, a serpente
que me seduziu a fazer. Cada um, o pecado ele é terrível, né? A pessoa começa a querer transferir a culpa para alguém, nunca assume que é ele que fez. A mulher, Adão quis jogar a culpa em Eva na serpente, e assim nós vemos ali a serpente. E a serpente falou, né? Eu só falei, que não é poder. Até existe uma história, né, no fazendeiro, de um cavalo, né, que soltou um cavalo, o cavalo foi, destruiu a plantação, aí houve um desentendimento entre aquelas famílias, começou um a matar o outro, porque isso, aí chegou a Satanás: eu só soltei o cavalo. As pessoas que fizeram, né? E é assim que é o pecado. Primeiro, a serpente era real na linguagem simbólica. Se Satanás usou um animal, ele seria moralmente responsável? Há um conceito de socialidade no Antigo Testamento. O homem não existe isolado. A natureza recebe culpa pelo seu pecado. O animal usado por Satanás também. Os parentes de Noé, em contrapartida, foram salvos por sua fé com a familiaridade de Acã. Pegaram o preço do seu pecado. Outra questão a ser abordada aqui: a maldição foi a serpente como animal ou a quem estava nela, né? Até mesmo quando Caim matou o Abel, a maldição sobre Caim, nós vemos isso tudo entrelaçado, começou a desencadear o mal sobre a terra. O mal. Quando chegou uma complexidade tão grande, Deus viu o quê? Falou: vou destruir tudo. Vou acabar com isso aí. Maldita é a terra. Antes que era bom, Deus vai ver o quê? Maldita é a terra. Mas quando Deus fala em destruir, olha, lá de novo, vê uma pessoa o quê? Que era temente a ele, que estava adorando Noé. Aí quando nós vemos, né, a natureza humana corrompeu-se. O homem adquiriu a tendência para pecar. Já não era inocente como uma criança, mas a sua mente estava com a sua mente suja. Ele sentiu vergonha do seu corpo. Outra prova foi que lançou a culpa sobre os outros, pois Adão chegou a sonhar que Deus era o culpado. A mulher que me deu da árvore. E este é o pecado original, a natureza decaída do homem. Deus castigou o pecado com dor, sujeição e sofrimento. Um Deus santo não pode passar por cima da rebelião de suas criaturas. A mulher sofreria com dor de parto, estaria sujeita ao seu marido, mas estar sujeita ao esposo é maldição. A família não deve ter uma cabeça. Além do mais, não está aqui a figura de relação em Cristo, a igreja, né? Aqui nós temos que analisar na sujeição, né? A mulher, hoje é essa questão, né, da sujeição, do respeito, vai dominar sobre a mulher, sobre ter o domínio. E hoje vemos, né, os povos antigos principalmente, as mulheres não tinham voz, não tinham perspectiva nenhuma. E Jesus veio dar voz às mulheres. Jesus veio dar o quê? Oportunidade às mulheres. Por causa do pecado original, nós vemos que no passado, né, as mulheres não tinham voz nenhuma. Por causa da sugestão errônea que se tratou ao longo dos anos, né? E Jesus veio quebrar isso, veio dar voz à mulher. O mal consiste em que a natureza decaída do homem torna-se propenso a abusar de sua autoridade sobre a mulher. Do mesmo modo que a autoridade do marido sobre a mulher pode trazer sofrimento. O desejo feminino a respeito de seu esposo pode ser motivo de angústia. O desejo da mulher não se limita à esfera física, mas abrange todas as aspirações de esposa, mãe e dona de casa. Se o casamento fracassa, a mulher fica desolada. Toda a raça e a própria natureza ainda continua sofrendo como consequência do juízo pronunciado sobre o primeiro pecado. O apóstolo Paulo fala poeticamente de uma criação que geme e está juntamente com dor de parto até agora. Aí surge a pergunta: o homem era imoral antes de cair? A Bíblia não diz, mas parece insinuar que o homem teria recebido a vida eterna e se houvesse passado pela prova com êxito,
A árvore da vida era uma árvore literal, mas pode ser também que fosse um símbolo visível da recompensa por sua obediência, né? Obediência, né? Quando Deus falou da árvore, daquela árvore tocar, era uma árvore que estava ali. Tudo Deus abençoou tudo. Deus abençoou tudo. Mas colocou que limites. Aquela árvore ali você não vai comer. Aquilo ali era um ato de prova que você pode usar de tudo, mas não daquela. Aquela ali foi o ponto da desobediência. Certa vez eu estava tratando um rapaz, fazendo um atendimento psicológico com ele, ele mora nos Estados Unidos, por telefone, porque ele começou a entrar nas drogas, usar maconha em cima do versículo Gênesis 1:29. Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra, que produzam semente, e todas as árvores que dão frutos com semente, elas servirão de alimento para vocês. Eu falei, você começou a usar, usando a palavra de Deus, que tudo é abençoado. Deus abençoou tudo. Usa também as ervas daninhas, as ervas que fazem mal. Deus abençoou. Ah não, essa não é diferente. Deus abençoou, você pode comer. Ah, mas se eu comer eu vou morrer. Assim também vai ser com a maconha. Você partiu agora com uma coisa mais fraca, você vai querer mais, satisfazer mais, você vai entrar numa decadência e você vai começar a usar entorpecentes mais fortes. E justamente, hoje ele está completamente perdido, da maconha passou a usar cocaína, LSD, e está cada vez mais em decadência, porque parou de ligar, parou de fazer. Porque em cima do que Satanás usa na mente das pessoas, não, eu posso estar lá na Bíblia. Deus abençoou todas as ervas. É uma erva. Não pode ser afirmado um caminho, né? Só Deus com ele, né? Ele precisa ter o quê? Querer. Por enquanto ele está de partir dele, por enquanto ele só quer o quê? Usar cada vez mais, andar alucinado, né? Aí as pessoas querem julgar, pegar a Bíblia, pegar alguns versículos separados para trazer para si e cair em quê? Decadência. Cair em decadência. Vai lá, Deus abençoou tudo. Posso tudo, mas nem tudo me convém. Né? O apóstolo Paulo fala, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Assim foi Deus colocou lá para o homem, colocou lá para eles estarem, porque eles resolveram o quê? Pecar, desobedecer. A desobediência que trouxe a árvore lá da ciência do bem e do mal, porque eles começaram a entender o quê? Verdadeiramente a desobediência. A mão de Deus pesou sobre ele pela desobediência. Aquela árvore seria a árvore da prova. Se vocês passarem e existirem, vocês terão a vida eterna. Fisicamente, espiritualmente ali, mas teve um limite. Deus começou a colocar período de vivência física e a morte espiritual já foi ali sentenciada no primeiro casal. Também falando sobre Deus falou, eu tenho uma hora que ela está querendo fazer tatuagem, e na palavra eles têm que tatuar na marcar no nosso corpo. Mas ela tem uma conhecida que disse que estudou, que disse que pode fazer tatuagem, desde que não seja para adoração. Eu não acredito nisso, mas não sei como falar para ela que isso não é certo. Tem um outro versículo que eu possa explicar a ela. Nós somos templo do Espírito. Meu corpo é templo do Espírito. Eu tenho que manter meu corpo são, meu corpo sadio, meu corpo físico. Eu tenho, até mesmo, estou acima do peso. Até nisso eu tenho que entrar o quê? Em forma, porque eu estou o quê? Eu sou templo do Espírito, eu tenho que estar bem. Eu tenho, para o meu peso, eu estou tendo dificuldade para andar. Eu fiz 2 cirurgias nos 2 joelhos, eu estava mais pesado todo, sacrificando o tempo. Eu tenho que estar fisicamente e espiritualmente bem, né? Se eu vou manchar o meu corpo, porque é tempo do Espírito, né? Você vê lá um carro, uma Ferrari, você não vê
cheio de propaganda numa Ferrari. A Ferrari lá é aquele carro, você não vê ele cheio de adorno. É uma Ferrari. Está lá sempre bonitinha, né? A gente pega o carro, transforma ele todo, saiu da sua forma, saiu da sua... No Novo Testamento fala que nós vamos ser ressuscitados, mas não vamos ser reencarnados, nós não vamos entrar em outro corpo, nós vamos ser ressuscitados, então nós temos que cuidar do nosso corpo. Exato. A gente precisa cuidar do nosso corpo. Ela nasceu, que ela disse que a moça estudou muito e disse que ela pode fazer tatuagem. Eu não concordo com isso, eu concordo com que está. As pessoas pegam muitos versículos da Bíblia Iniquidade, né? e transformam ele para o seu bel prazer, distorcem a palavra. Eu conheci um senhor que ele tinha casado, ele ia várias igrejas, arrumava várias mulheres, falava que Abraão tinha era outro, pegava coisas do Velho Testamento. O espírito, né, de prostituição que está nele ali, ele pegava a palavra de Deus para querer satisfazer o seu prazer. Não tem nada a ver, é iniquidade. Não tem nada a ver. Eu acho que é andava todo terno, gravado, tudo bonitinho, várias. A mão de Deus pesou. Ficou todo atrofiado, ficou todo mesmo atrofiado, brincando com a palavra de Deus. Teve uma morte triste, todo atrofiado. Começou a atrofiar o corpo dele todo. Para zombar da palavra de Deus. Ai daquele, né? Distorce a palavra. Eu diria para ela o seguinte: mesmo você consiga provar onde existe a desobediência, me explicou, não vou fazer isso mesmo. Esse rapaz usava maconha. Eu queria um versículo dos Estados. Lá nos Estados Unidos, eles têm completa liberdade, tem estados lá que liberou completamente, agora estão voltando de novo às leis, porque abriram tudo, a cidade entrou em caos, e estão voltando a proibir, porque sabe que um desastre foi feito nas pessoas. São pessoas andando lá completamente como zumbis pelas ruas, dependência, cada vez mais roubos, uma coisa terrível. Eles estão revendo as leis porque sentiram que o mal que eles fizerem abrir. A pessoa pega um versículo, Deus abençoou todas as ervas, então eu posso. Abençoou. O veneno também é abençoado por Deus, come. Isso não. Viu a consciência? Ele quer satisfazer o quê? A sua consciência. O desejo da carne. E hoje está completamente afastado. Era um líder de jovem, tudo, uma igreja lá, e hoje está completamente afastado dos caminhos do Senhor, porque enveredou. Ele falou: você está me amaldiçoando? Eu estou falando uma realidade por qual você está entrando. Você está usando agora a maconha, mas o seu corpo vai pedir coisas mais fortes, e você vai entrar nesse caminho. Não vou, eu tenho controle. Olha o controle aí. Olha o controle. Toda a raça e a própria natureza ainda continua sofrendo com a consequência do juízo pronunciado sobre o primeiro pecado. A primeira promessa de redenção, em Gênesis capítulo 3,15, uma vez decaído o homem, foi Deus quem buscou antes que ele buscasse a Deus. Sempre tem sido assim: o bom pastor busca os perdidos. Gênesis 3,15 é o primeiro lampejo de salvação. Alguém pudesse ler Gênesis 3,15? Já falei? Sim. Eu, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás os calcanhares. Viu? Aí nós vemos já a promessa de Deus trazendo a redenção na maldição sobre a serpente, sobre o inimigo, Satanás, aquele que nasceria, qual pisaria a cabeça da serpente? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Antes mesmo que o homem voltasse a se arrepender, Deus já vinha trazendo ali o quê? Chamando o homem para próximo, para perto, né? Em Gênesis 3,14 encontramos uma maldição sobre a serpente
E Deus começa a amaldiçoá-la, mas em Gênesis 3,15 é evidente que se dirige ao próprio diabo. Ele provocaria inimizade entre a semente da serpente, os que rejeitam a Deus através do servo, João 8,44, e a semente da mulher, a desobediência piedosa de Eva. Essa inimizade tem sido e será perpétua, desde a época de Abel até a segunda vinda de Cristo. Um dos descendentes piedosos daria golpe mortal ao inimigo, porém sairia ferido, considerando que o ferimento na cabeça é fatal, porém o calcanhar não é. Essa é uma promessa messiânica que se cumpriu no Calvário, Hebreus 2,14. Nós temos, Cristo morreu e ao terceiro dia o que? Ressuscitou, não ficou morto. Quando você perguntou sobre a morte, sobre por que não celebramos a morte é o cumprimento. Jesus precisaria morrer e ressuscitar, porque dá a sentença final a Satanás, pisar na cabeça da serpente, esmagar a cabeça da serpente. O calcanhar ela nos fere, mas não nos deixa completamente o quê? Derrotados, mas um ferimento na cabeça é mortal. A sentença, aquele que pisaria a cabeça da serpente, a sentença final sobre a morte, e nos religando de novo com Deus, nós fomos religados de novo através de Cristo. A promessa se cumpriu e tem se cumprido a todos aqueles que o têm a vida eterna. Todos aqueles que o aceitam têm a vida eterna. E que quando aqui no 15, que vai ser entre a tua semente e a sua semente. A semente daqui. Nós temos hoje muitas pessoas que não aceitam o Evangelho de Cristo. Os que não aceitam o Evangelho de Cristo, então estão ainda com a semente do diabo no coração. E nós temos a semente de Cristo, a semente do diabo, aqueles que rejeitam, aqueles que perseguem, a semente do diabo. E a semente da mulher, somos nós que somos convertidos, que aceitamos o Senhor, que estamos pregando o Evangelho, anunciando, nós temos a semente de Cristo no coração. É uma diferença. Deus falando, uma semente que é a tua semente e a sua semente. Como é? Duas sementes daria. A semente da mulher seria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Todos nós que somos servos do Senhor temos Cristo no nosso coração. Não somos sementes do diabo, não pertencemos ao diabo, mas pertencemos a Cristo, nosso Senhor e Salvador. Posso falar? Pode, é bom que você fala mesmo, eu estou podendo falar hoje não. Eu estou aqui, eu tenho bronquite há muitos anos, Qualquer resfriadinho que eu pego, logo começa a querer desencadear o bronquite. Então, é só uma observação em relação às tatuagens. Porque eu tenho tatuagem, tenho 3 tatuagens. Fiz as tatuagens em relação ao segmento que eu atuo, que é da parte criminal e tal. E quando fala assim da tatuagem, assim, em relação à vida, pelo menos a minha visão, a área que eu atuo é a área criminal. Então, quando eu vou no presídio falar com traficantes, com pessoas que mataram, roubaram, enfim, muitos deles não têm uma tatuagem. Entendeu? E eu, muito pelo contrário, eu estou buscando a Deus, lutando contra os meus pecados, contra os nossos pecados. Eu acho que isso é muito relativo, porque conheço pessoas que têm tatuagens, são pessoas maravilhosas, servem a Deus, e conheço muitos na área que atuam, que matam, que roubam, que não tem Esses tempos eu estava conversando com um preso lá, um presídio de Água Santa, uma medieval. Ele mata. Se ele sair, ele vai matar. Tanto que ele retorna por conta do homicídio. Ele não tem como. Assim, é o meu ponto de vista. Não, sim, mas é o meu ponto de vista. Não, é bom que você fala, bom que você escreve. Eu tenho tatuagens assim, da justiça, entendeu? Tatuagens assim, tem muitos que se matam para. Assim, facção, entendeu? Assim, outros que desenham o nome da mãe, enfim. Mas eu acho que não é a tatuagem que vai dizer quem é a sua neta, Nora, quem vai definir. Até porque minhas tatuagens são na justiça, entendeu? Porque é o meio que eu atuo. E frequento, e converso com presos, com bandidos, não tem nenhuma tatuagem. Então, assim, é o meu ponto de vista. Eu sei que a palavra de
de Deus é a palavra de Deus, mas eu digo assim, conheço muitas pessoas que estão na obra, que se dedicam, que são voluntários, que são pessoas que estão preocupadas com o próximo. Então, eu acho isso muito relativo. Você foi consciente de que a palavra de Deus era nós vamos marcar. Sim, fiz consciente. E não sou uma pessoa ruim, pelo contrário. Não, sim, mas tem muita gente que, assim, não foi o caso de você. Mas... Sim, mas eu não expliquei a ela que na palavra de Deus nós vamos fazer. Sim, não estou contra. Não, sim, eu entendi. Eu só queria explicar que pela palavra de Deus, ele não vai te condenar por isso, você fez consciente. Sim. Mas se é melhor, nós não fazemos. Isso, porque vai virar uma influência social e aí a maioria dos jovens vão querer fazer, vai entrar na igreja várias pessoas que vão se tatuar, não fez, eu vou fazer. Mas eu acho que isso Sim, mas eu acho que isso gera, assim, é o meu jeito de pensar. Eu acho que isso gera um certo preconceito, porque é a mesma coisa se chegar uma pessoa aqui com uma tornozeleira eletrônica, né? Vai entrar para o culto, ele deve entrar para o culto. Chega um casal homossexual, mas tem-se a chegar para menos igreja. Ele chega um tatuado, ele tem que entrar para dentro da igreja. Já chegou também. Exato. Eu estou falando quem está na igreja. Mas se por causa desse desviar, não é também um motivo. Assim, é meu jeito. Desculpa, não. É bom que quer essas discussões mesmo, pra gente debater, pra gente falar, pra gente aqui. Somos democráticos, E se eu tivesse que quem está na igreja não deve dar oportunidade para outras pessoas fazerem o que a Bíblia condena. Eu acho assim, não sei. Olha só, o pastor, ele é surfista. Ele o pastor é surfista, ele costuma pregar no meio evangélico. Mas quando ele vai para a praia, ele vai pregar esse teatro. Não, ele vai botar os surfistas, vai pegar a coisa dele, vai reunir um grupo, ele vai pregar ali. Porque a gente não pode controlar quem eu conheço várias pessoas. Eu conheço várias pessoas da Bola de Neve. A Bola de Neve é surfista, é o meio dele. Eles se identificam ali, eles se tatuam para estar mais próximo daquelas pessoas ali. Por isso que o Evangelho, nós temos várias igrejas, várias denominações, para as pessoas se encaixarem naquilo que se sente ali abençoado, que sente aquele contato com Deus, que sente. As pessoas vêm me perguntar: posso? Eu vou na palavra. Se a pessoa, eu não posso negar. A pessoa tem um livre-arbítrio, a pessoa tem que ter a consciência, tem a consciência livre. Deus, isso não me pesa, isso não me julga. Então, basta ter a consciência. Uma palavra que fala assim: se o olho te leva para o inferno, não é que você arranque ele. Se um braço te leva para o inferno, não é que você arranque ele. Mas isso não te impede de fazer isso. A Bíblia não proíbe você de beber. Não fala que você não pode beber bebida alcoólica. Mas se aquilo ali está te levando para o inferno, se está te provocando um vício, é melhor que você não entre. Porque se a pessoa tem dúvida, se você ainda está em dúvida, então Deus ainda não te respondeu. Se é a dúvida, Deus não respondeu. Não, eu tenho a convicção, eu tenho. Se Deus te respondeu. Mas existe muito preconceito dentro da sociedade, principalmente contra o povo carcerário, que é o nosso luz, atender essa população carcerária, criminosa. Esse tempo eu no sinal do José, o rapaz vendendo mariola com tornozeleira eletrônica. Quando o sinal fechou, todo mundo começou a levar para os vidros. Eu abaixei os vidros, chamei ele, falei: está derrubando na ressocialização, ele botou, sai de cadeia agora e tal, não sei o quê, mas botou, está difícil para fazer agenda, o pessoal fica com medo e tal. Fui, ajudei, falei com o irmão, existe, não volta para o crime. Mas está difícil, como conseguir emprego, não sei o quê, sei lá. Sociedade. Pastor, tem que dar aí também. Tá. É o preço que a gente paga. Muitos saem e voltam para os clientes. Realmente é uma coisa deles. Muitos que a gente também, eles são criminosos mesmo, eles não conseguem ter. Só que uma parcela tenta sair e não consegue.
A maioria não consegue porque os outros não. Exato. Eu vi, tipo assim, as pessoas me mandando vídeo, o cara vindo com a mais outro. Eu chamei ele, conversei com ele, falei com ele. Muito interessante também, hoje a gente está falando do grupo de organizações, né, da cidade, porque vai ter as comunidades do primeiro evangelho. Aí vai ter as quartas do lar e isso de. Então, de uma forma diferenciada. O amigo meu, lá no meu ensino, a casa dele aqui, e a pouco frente à casa dele. O bicho foi lá ali Rio, eu colocava lá, você lá ali, e aquele menino que eu vi ali, quando ele desligava, ele reclamava. Porque ele sentia a parada ali, então hoje assim, já passou da data, agora por causa daquele ritmo que estava vendo. A dificuldade que eles querem desligar, diferenciado, assim, porque vai chamar, vai puxar. Depois para o pastor, ele foi muito sobrevivente do processo que pode falar. Então, o filho dele já foi. E se não os filhos nessa época, então os pastores já não estavam no meio, mas tinha que entender o risco daquele homem. O que vivia aquilo ali, onde ele vivia. Essa coisa que tem qualquer fora. Qualquer bairro frente tem fora. Ele entra, porque eles conhecem o pastor, o rap, o funk, o evangelho. O que resgata também da alma. As estratégias também, cara. Realmente, mas a área que atua é uma área que muito bem pensada no paciente, uma área que atua, é uma área que tem muitos que talvez a linguagem dele e a linguagem dele é a linguagem deles. A linguagem, eu vou entender que não é um preconceito dele com a pessoa que tem uma vantagem. Não, eu também não vejo preconceito. Não, e agora está mudando a cabeça. Ela está mudando a cabeça, eu estou achando que ela está se achando de Deus, que ela está lidando com muitas pessoas que não são evangélicas, tá? Pessoas que estão, ela tem diferença, ela está se igualando. Entendeu? Ela está querendo se igualar. Mas não vai ser a tatuagem que vai me. Não é só a tatuagem, ela está botando desculpa na tatuagem. Ela está botando desculpa na tatuagem, ela está se igualando às pessoas que não têm Cristo como muitos de Salvador. Ela está saindo para lugares que ela não deveria ir. Se a gente sabe que aquele lugar ali é um lugar, não que pessoas que vão para o carnaval se vestem como lá para dizem que é para pregar o evangelho. Mas se a gente, na minha consciência, eu sei que aquilo ali não é bom para mim, eu não vou. Eu fui convidada para o aniversário da minha sobrinha, tinha que se vestir de fantasia, eu não fui. Eu pedi desculpa a ela, eu não fui porque querendo daí, eu não ia me sentir bem na minha consciência. Não ia me deixar bem. Entendeu? Então é de cada um. Eu estou achando que a minha mãe está querendo ser bastante só isso, mas eu também expliquei a ela o que eu sinto, mas não falei nada, ela não vai fazer o que eu já vi. Ela está indo por caminhos e está saindo da presença de Deus. Você está na presença de Deus, você está tem a sua consciência e você está na presença de Deus. Não é daqui agora, não. Minha mãe está se voltando aqui para o estudo, Adão e Eva foi o primeiro casal que pecou, foi separado no paraíso, Adão e Eva. Eles foram assim, morreram espiritualmente, foram salvos espiritualmente ou não? Foram condenados à morte eterna? Eu acho que eles não foram condenados. Porque também é Deus que misericordioso. Vamos trazer aqui a discussão. Adão e Eva foram salvos espiritualmente ou não? Espiritualmente? Eu acho que não, né? Já que ele morreu espiritualmente, não é verdade.
Que antes não tinha Jesus, não tinha Jesus, né? Eles eram... Pode falar. Eu achei interessante o que ele falou. Pastor, Jesus, né? É claro que a gente tem que tentar abordar todo tipo de pessoas. Tipo, se um casal LGBT chegar aqui, a gente vai receber. Mas eu acho que a gente tem que deixar bem claro que, tipo, a pessoa pode vir como está, só que ela não pode permanecer. Ela não pode permanecer, porque Deus ama naquele estado. Porque Deus ama os pecadores, mas não ama o pecado. Então, ao invés de restaurar a vida da pessoa, a pessoa tem que ser bem formada para poder seguir a sua vida, para poder ser salva. Eu vejo Adão e Eva foram mortos espiritualmente ou não? Não. Eu não acho que ele morreu espiritualmente, não, porque eles criam. Eva, o que significa Eva, a tradução do nome Eva? Vida. Adão já cria na redenção de Deus, ao dar o seu nome à sua mulher, vida. Ele já cria o que? Na vida da redenção. O primeiro filho, Caim, que é adquirir ou possessão, ela já cria que através de Caim já seria aquele que viria o Redentor. Quando Deus prometeu na promessa, nós vemos ali que o espiritual deles já estava sendo restaurado ali. Deus já estava trazendo na memória deles, no coração deles, a restauração da redenção. Eva pensava que Caim seria o Redentor prometido por Deus. O Senhor respondeu à fé do casal, providenciando túnicas de pele para cobrir-lhes a nudez, e provavelmente que isso indique a origem da divina do sacrifício, que prefigura o manto de justiça provido mediante a morte de Cristo. Né? Nós começamos a ver ali, quando vemos no Gênesis, eles já começaram a fazer o que? Sacrifícios a Deus de adoração. Caim e Abel, quando Deus pede que eles fizessem sacrifício a ele, Caim veio, colheu de qualquer forma as coisas da natureza ali, que ele era agricultor, e Abel, pastor de ovelhas. Abel criava as ovelhas. A Caim fez de qualquer forma e Deus não se agradou. Abel não trouxe a sua primícia. Ali já vemos ali o culto restaurado, a adoração a Deus restauradas ali naquelas primeiras famílias. A gente vê o que? O momento de ligação de novo com Deus. Ali a gente já vê, né? Que Deus... Gostava, né? Só das coisas da natureza, né? Aí nós vemos, né? A restauração espiritual na vida daquela primeira família, né? E a arqueologia nos mostra que certos arqueólogos encontraram 2 selos antigos perto de Nínive, representativos de uma cena que sugere a história da tentação. No centro há uma árvore, à direita um homem, à esquerda uma mulher, e atrás uma serpente erguida, aparentando-lhe apresentando. Embora não tenha encontrado nenhum texto babilônico que descreva a tentação, acredito que esses selos indicam que a raça ainda se lembrava da tentação do Éden. Né? Quando você estuda, né, a arqueologia do Velho Testamento, né, é muito interessante que aqueles selos, aqueles objetos que foram encontrados, né, vai remontando a história da criação, vai remontando a história dos povos antigos, vai mostrando ali como era feito o sacrifício. A arqueologia do Velho Testamento é muito rica. Ela vai mostrando tudo aquilo que passou lá séculos atrás, e vai nos trazendo a luz para estar nos dando mais sabedoria, dando entendimento de tudo aquilo que aconteceu. Nós vemos, né, na arqueologia, né, o passado sendo representado através de figuras, que as pessoas guardavam na mente tudo aquilo que aconteceu, e montando as peças nós vamos encontrando o quê? O quebra-cabeça vai sendo montado, né, para nos trazer a luz, nos trazendo o quê? As explicações de tudo que ocorreu. Pastor, então, eles tiveram salvação? Sim. Pelas suas atitudes, né? Adão escolher já o nome da sua esposa, o nome Eva, vida, já viu? Ali, remonta ali no coração dele o que? A esperança.
esperança, crescimento. Quando Eva dá o nome de Caim, Caim significa possessão ou adquirir algo, ela já pensou que no seu primeiro filho já viria aquele que estaria pisando a cabeça da serpente, né? Já havia ali a volta dele, o temor deles para com o Criador. O desenvolvimento do pecado. O capítulo 4, o primeiro ato de violência se relaciona com o culto religioso. Infelizmente, a história da humanidade está repleta de lutas, brutalidades e guerras, motivadas pelo zelo religioso. O que deve unir o homem os separa. Nota-se que Satanás emprega o pecado para envenenar as próprias fontes de Deus. Por que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta e olhou com agrado para a de Abel e sua oferta? Havia pecado no coração de Caim, porque as suas obras eram más e as de seu irmão justo. 1 João 3,12. Deus olha a atitude do ofertante, e o que mais importa do que a sua oferta, a atitude do ofertante. Deus vê o coração de cada um de nós. Deus vê como eu estou prestando culto a Ele. Se eu estou prestando culto a Ele de coração sincero, se eu estou vindo somente por vir na casa do Senhor. Muitos estão vindo assim no piloto automático, né? Vem por vir, vem com uma rotina. Todo domingo eu estou lá, vem com amizade. Mas Deus vê como vai ser a minha adoração a Ele, como eu estou prestando meu culto, se eu estou ali com o coração quebrantado, se eu estou ali com o coração aberto, se eu estou ali ouvindo mesmo a voz do Espírito Santo. Deus vê o coração do ofertante, não é uma oferta. Quando Jesus fala daquele fariseu que vai lá na frente, começa a fazer aquela oração de soberba, eu faço isso, apresento aquilo, aí aquela senhora que vai lá orar, Senhor, eu não consigo nem orar, eu sou pecador, eu sou isso. Qual oração foi aceita? A daquela senhora que estava ali com o coração sincero diante de Deus. Deus conhece o nosso coração, a nossa sinceridade de adorar, a nossa sinceridade de buscar. Mas a Bíblia em si, ela cita o afirma que estava quando ela estava. Porque quando eu falei Caim e Abel, a gente fala que a oferta de Abel tem que cair. Deus abençoou Caim. Amaldiçoou. Da geração de Caim que veio Lameque, veio Caim, automaticamente Caim foi condenado. Foi condenado. Abel já foi salvo, que eu gosto ali, que ele ficou ali, ele se agradou com a oferta com a oferta de Abel. Mas a mulher, assim, eu falando, a Bíblia especifica que a mulher, pelas suas atitudes, pelas atitudes deles, de demonstrar assim uma reverência a Deus, nas escolhas que eles começaram a fazer. Nas escolhas ali, Deus deu a eles o direito de salvação. De atitudes, pelas atitudes. Assim que eu entendi, entende-se o arrependimento. Enquanto você estava falando, pastor, assim, Adão e Eva deixaram o pecado vir a partir deles, né? A morte veio a partir deles e alcançaram a salvação. Assim, é uma coisa paradoxal, né? Através deles vem o pecado traz a morte, entra o pecado no mundo e eles obterem a salvação para o arrependimento. O que traz para nós, finalmente a salvação é através do arrependimento. Né? Do arrependimento. Se eles não se arrependessem, não teria a salvação. E a gente já nasce debaixo do pecado por causa deles. Mas vai levar a salvação também ao nosso arrependimento. Se esse arrependimento, a gente não tem salvação. Então foi muito bem, digamos, costurada por Deus, muito bem conduzida, muito bem. Quando Caim vem trazer a oferta, Deus viu o coração dele, o coração amargurado, o coração com raiva, falou: o pecado está te rondando, se você ceder a ouvir a voz dele, você vai cair. Agora, se você rejeitar, nada vai te acontecer. E foi exatamente para o coração, não foi para o bem em si. Não. Foi o que levou isso. O coração. Né, digamos, só uma oferta Deus de dinheiro, para analisar isso. Se não fosse $1 milhão, fosse R$1, a viúva pobre vai tomar o que é todo. Ela deu tudo que tinha, a gente falou isso.
Ao deitar sobre portas, bens, ela falou assim, aquela viúva foi mais do que tudo, ela deu tudo que ela tinha. Então não foi pelo que um levou e o outro levou, não, mas foi pelo coração. Rejeitou a oferta dele por causa do coração dele, que estava um coração completamente distante de Deus. Ele fez por obrigação. Por obrigação. Como o pastor falou, a pessoa senhora da igreja, é um ponto social, né? Vamos ficar na rua, falar social com o time, as mulheres também, né? Claro que acontece isso. Mas tem pessoas que vêm para um ponto social, não para adoração. Né? Porque Deus, ele sabe, na verdade, quem está adorando ele verdadeiramente ou não. Por isso que o momento do louvor é um momento importante. Né? Esse pessoal deve adorar, vai chegar um momento que aquele momento vai passar e Deus vai falar contigo e vai falar. É por isso que o momento de adoração é importante. Eu queria dizer que os que estão aqui não se encaixam, né, foi dito antes, entendeu? Todos que estão aqui têm a sede da palavra, estão aqui para aprender, né? Para poder adorar melhor com conhecimento, né? Adorar a Deus com melhor conhecimento da palavra e transmitir a ela no outro show, a preocupação dela com a glória. A reação de Caim ao ser rejeitada a sua oferta revela o seu caráter. Quando Deus rejeitou a oferta de Caim, viu completamente o que? O caráter dele. É um caráter completamente distorcido. Um homem má. Um rapaz que não tinha o que? Um coração dócil, um coração transformado, um coração alegre. Ao receber não, o que ele falou? Logo que vê que há ira no coração dele. O caráter dele era um caráter distorcido. Né? E nós vemos muitas das vezes a pessoa se revela com certas respostas que recebe. Né? Muitos só querem receber o que? O sim. Quando recebeu um não, acabou. Acabou. Se revolta, faz bico, fica irado por causa que já tem um caráter completamente distorcido. Né? Não sabe equilibrar as coisas. Né? Caim não teve assim, tinha um caráter distorcido. Né? Apesar de Caim ser expulso da presença de Deus, o Senhor fez algo por ele. O Senhor ainda fez, porque teve misericórdia dele, porque ninguém quer tirar a vida dele, ele foi marcado. Deus ainda deu o quê? A ele o quê? Condições de vida, né? Primeiro, aquele que matar Caim será ainda condenado muito mais vezes. Né? Deus ainda mostrou o que? A benevolência na vida dele. Deus ainda mostrou o que? O amor, o carinho sobre a vida de Caim. Meus irmãos, eu vou ficar só por aqui, tá? O carro está acelerando. Aí, semana que vem, nós vamos falar sobre o recomeço e dar uma aceleradazinha. E o irmão Antônio Batista, ele vai estar com vocês com 2 aulas, dia 14 e dia 21, encerrando o Velho Testamento, porque eu tiro 2 períodos de férias, 15 dias. Geralmente é no começo do ano e o outro no meado. Mas esse ano eu não pude tirar por causa de alguns fatores, né? Porque o pastor Bruno precisou tirar 30 dias, o pastor Padre precisou também estar um pouco ausente. Vamos falar sobre o recomeço. Recomeço. Aí eu estarei tirando 15 dias agora em abril e 15 dias em junho. Em junho eu já estou com uma viagem marcada para um congresso na igreja lá em Curitiba. Eu estarei indo para um congresso, aí eu estarei tirando esses 2 períodos de 15 dias que eu tiro. Aí o irmão Antônio Batista estará dia 21, dia 14 e 21. Não. É Antônio Batista. Antônio Batista. Vamos agradecer mais um pouco. É bom que vocês tragam mesmo essas questões para discussões, para nós estarmos falando, para estarmos crescendo espiritualmente, que estamos aqui todos aprendendo. Estamos aqui todo mundo crescendo espiritualmente junto. Aqui é para nós estarmos alimentando a palavra, estar buscando cada vez mais o crescimento. Pastor, eu só só para ter conversão quando Deus Caim, né? Aí Caim ele se via o que ele faz, Gênesis 4, 13, vai dizer assim: então disse Caim ao Senhor, Caim se viu ao Senhor, é a maior da minha maldade que ela possa ser vinculada, já que eu poder ser cuidado com o Senhor. E hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei. Eu serei um fugitivo vagabundo na terra,
E será que todo aquele que me achar me matará? Aí o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Depois o Senhor o sinal em Caim para que não oferisse qualquer chance. O Senhor falou, né? Deu a mesma sinal, mas depois protegeu para que ninguém o matasse. pelo amor de Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Olha ao Senhor. Você disse que Deus, o nosso Pai que está no céu, obrigado por esse momento, Pai, na tua casa, que até aqui na tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua graça, nos colocamos para sobre as nossas vidas. Por isso que Ele temos um dia abençoado, Senhor, na tua presença, nos vamos buscar mais adorar o Senhor. Obrigado, nos abençoe o nosso pastor, Deus, aos professores dessa classe, pastor Bruno também, pastor Família, tudo para não embora do Senhor. Agora nos despeço de paz e que seja um culto abençoado na tua presença. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Ellen? Bom, seu pai? Seu lado do seu pai? Já digo lá, já tem a bem quentinho. Encerrar a aula. Já digo, ó.